Eu me chamo Farla, estou hoje como gerente técnica de sustentabilidade e também coordeno o projeto Educampo. O projeto Educampo é um projeto do SEBRAE em parceria com a Expocacer, e a Expocacer ela conta com 8 técnicos. Esses técnicos eles são engenheiros agrônomos, especialistas na metodologia do Educampo, e hoje a gente está assessorando uma área de 18 mil hectares de café. Então, é um projeto que eu gosto sempre de falar, porque ele fomenta muito os pilares da sustentabilidade nas fazendas dos nossos cooperados. Tá? Bom, o objetivo aqui da nossa reunião de hoje é realmente passar para vocês, nossos cooperados, em relação à nossa parceria com o Banco do Brasil e a Agrobi, em relação à polinização assistida. A gente sabe que esse tema ele gera muitos questionamentos. Então, hoje nós teremos um produtor aqui que vai passar para vocês também o case dele, porque ele foi um dos produtores que participaram desse primeiro projeto, para a gente conseguir esclarecer ao máximo em relação à polinização assistida. Agora, para a gente dar início, aqui eu vou convidar o Márcio, ele é o superintendente da região do Cerrado Mineiro do Banco do Brasil, e eu vou convidá-lo para dar as boas-vindas aqui. Por favor, Márcio. Para a gente é um prazer enorme estar participando de um momento como esse, algo inovador. E quando a gente fala de Banco do Brasil, falo que o Banco do Brasil é para tudo que a gente imaginar, para tudo que a gente sonhar. Eu falo que o Banco do Brasil está presente desde a aquisição de avião, de terras, e também na polinização, que eu achei fantástico, cara. Parabéns pela ação, pela inovação, vamos dizer assim, E que bacana a gente estar junto num projeto como esse, porque a gente tem que pensar também um pouco na natureza, no bioma que a gente está vivendo, E conte com a gente sempre, para o que deve ir aí, tá bom? Valeu, obrigado. Agora nós teremos uma apresentação da Agrobi. Eles vão passar tudo em relação à metodologia. Eu vou convidar aqui o Guilherme, CEO da Agrobi. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela parceria, por sempre estar aí nos esclarecendo em relação a todas as nossas dúvidas e também pela aproximação com a cooperativa. Obrigada mesmo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Farla. Agradeço aí a oportunidade. Agradeço também ao Banco do Brasil pela parceria e a todos vocês que estão aqui presentemente e virtualmente, que separaram um tempo para entender um pouco mais de polinização e como essa ferramenta pode contribuir para a produção cafeira, não só do Cerrado, mas de todo o Brasil, com sustentabilidade, produtividade e qualidade. A gente vai fazer um pequeno apanhado aqui, eu vou explicar como que a Agrobi surgiu, por que a gente faz o que faz e quais são os nossos resultados. A gente está falando aqui de café, e como a Farla comentou, o café ele é uma planta autógama. E o que isso quer dizer? Quer dizer que boa parcela das flores de café elas podem se autopolinizar. Então, o pólen de uma flor vai fecundar o estigma dessa mesma flor. Então, mesmo sem polinizadores, você vai ter produtividade de café. Por isso, por muito tempo, se negligenciou o papel desses polinizadores dentro das lavouras. Mas o que a academia já vinha mostrando é que a presença desses polinizadores pode incrementar essa produtividade, incrementos significativos, superiores aí a 3 sacas por hectare. E também, alguns estudos mais recentes mostravam melhoria também na qualidade, incluindo algumas diferenças sensoriais na bebida do café. A gente vai aprofundar nisso também. Mas, como eu falei, a polinização ela é justamente a fecundação do pólen no estigma. Ela pode ser na mesma flor ou pode ser cruzada em outra flor. E, para que ocorra a cruzada, em geral, o vetor de polinização é a abelha. Então, Guilherme, mas se a autógama, se ela se autopoliniza, qual que é o mecanismo que justifica você ter uma diferenciação na sua produtividade com a presença desses insetos polinizadores? E a ciência já vem estudando isso há algum tempo. Então, a gente está falando aqui de alguns estudos que começam a datar ali da década de 60, o do Kruger, o primeiro ali, de 1943. Isso já vem chamando a atenção da academia. 2 fatores implicam nesse benefício da polinização no café. Primeiro,
o café é uma planta autógama, mas ela tem uma autogamia imperfeita. O que isso significa? Que cerca de 10% dessas flores elas não estão disponíveis para autopolinização. Elas só vão se polinizar se receber o pólen de outra flor. Por que a planta faz isso? Ela faz isso justamente para criar uma maior variabilidade genética. É uma estratégia de sobrevivência da própria planta. Então, ela reserva um pequeno percentual das suas flores para haver troca de material genético. Então, esse pequeno percentual só vai frutificar com presença de polinizadores. Ah, mas a grande maioria pode se autopolinizar. Perfeito. Mas a grande maioria também sofre de outro fator chamado cleistogamia imperfeita. O que é a cleistogamia imperfeita? Quer dizer que a maior parte dessas flores, ao se abrirem, apesar de elas serem compatíveis com a autopolinização, ao se abrirem, elas ainda não vão estar polinizadas. Elas vão se polinizar após a abertura. E essas plantas abertas e ainda não polinizadas podem ser também beneficiadas pela presença das abelhas, melhorando, inclusive, a autopolinização. Então, isso significa, se a gente somar esses 2 percentuais, cerca de 70% a 80% das flores do café, quando abrem, elas estão disponíveis para sofrer a ação dos insetos polinizadores. E aí a gente divide aqui alguns tipos de polinização, né? Tem a polinização natural, que é aquela polinização que vai ocorrer pelos insetos que já estão presentes ali na lavoura. Isso vai depender se você tem uma área de preservação grande, perto da área produtiva, você vai já ter uma população basal de polinizadores ali. Tem a polinização complementar, isso acontece em diversas fazendas. Um apicultor chega lá no produtor, olha, eu preciso de uma área aí para deixar minhas colmeias. E o produtor fala, deixa ali na área de reserva e depois você me dá um vidro de mel aí depois. Isso também ocorre com muita frequência. E o contato aqui, nesse caso, é um contato direto e informal entre produtor e apicultor. E como é que isso se reflete na polinização? Ela tem um efeito marginal. Por que marginal? As abelhas são um animal muito bem treinado. Inclusive, tem empresas no Oriente Médio que treinam abelhas para detectar até pólvora. Ela é um animal muito bem treinado. E a abelha que está ali naquela mata, ela vai desenvolver o seu hábito de buscar a sua alimentação nas flores da mata. E quando abre a florada do café, que é uma florada intensa e curta, até essas abelhas se deslocarem para essa flor, o impacto tende a ser marginal nas zonas de borda, ali, em geral, de onde elas estão instaladas. E existe aí o serviço que a gente começou a desenvolver em 2018, que é a polinização assistida inteligente. O que é a polinização assistida inteligente? É uma polinização programada, preparada e planejada para maximizar a polinização da sua florada de café. Então, a gente gera um plano de polinização, definindo os locais de instalação dessas abelhas, as espécies de abelhas. A gente pode polinizar polinizar o café com mais de uma espécie de abelha. Define o período de estadia dessas abelhas lá, faz todo o monitoramento da florada e faz também o monitoramento pós-florada até a colheita para mensurar esses resultados. E a gente satura essas áreas de abelha. Então, 1 hectare de café, a gente pode colocar até 4 colmeias, né? Então, ela vai ter um grande boom de flores com um grande boom de abelhas sincronizado. E como é que isso funciona, né? Como é que é o serviço, né? A gente dividiu aí 8 passos, né? Que são desde a criação dos planos de polinização, a seleção e a contratação dos apicultores profissionais. Então, a gente usa uma rede distribuída de apicultores. Hoje, a gente já tem trabalhos de polinização desde Roraima até o Rio Grande do Sul. A gente tem uma rede distribuída de apicultores bastante significativa. Fazemos toda a gestão de entrada e saída dos apiários dentro da sua fazenda. Cuidamos de toda a sinalização e segurança, emissão de documentação, avaliação da qualidade dos enxames.
Fazemos uma gestão de indicadores de qualidade do serviço desde a entrada das abelhas até a colheita e depois a gente gera dados estatísticos. Olha, como que essa polinização impactou o seu cafezal. A gente vai entrar mais nesses dados estatísticos mais para o final da apresentação. E como que funciona? Tudo isso você pode controlar e acompanhar na palma da sua mão através do aplicativo da Agrobi. Toda a gestão desse processo é feita de forma digitalizada. A Agrobi hoje é a primeira rede integrada de serviços de polinização inteligente com abrangência nacional. Então, são mais de 60 mil colmeias cadastradas, mais de 5 mil hectares trabalhados, e a gente justamente quer alimentar o mundo de maneira sustentável, né? Usando o poder dessas abelhas para destravar esse potencial produtivo que existe hoje nas lavouras brasileiras. A gente está preparado para realizar desde pequenos, já polinizamos pequenas áreas, 2, 3, 5 hectares, até grandes, 100, 200, até 1.000 hectares a gente pode polinizar. E, de novo, voltando aqui na parte científica, né? Mas o que tem publicado sobre isso? Né? Porque é importante a gente olhar também nos trabalhos publicados em revistas internacionais. A gente separou aqui 3 estudos. Para quem tiver dúvida, depois a gente pode mandar uma pasta com mais de uma dezena de estudos publicados sobre o tema, mostrando os ganhos de produtividade e qualidade da integração da apicultura com a cafeicultura. Então, esse estudo do Monroe de 2022, publicado em 2022, foi uma meta-análise, né? Então, ele pegou diversos estudos e analisou para concluir que a polinização produziu um incremento de cerca de 18% na produtividade do café arábica. O Gomes fez um estudo na Colômbia, publicado em 2023. No estudo dele, ele identificou um aumento médio de 16% na produtividade. E o Kanzi, ele estudou a melhor qualidade dos grãos. Depois a gente vai entrar nos nossos dados. Então, na Agrobi, hoje, a gente já realizou mais de 100 áreas, né? Inclusive dentro de projetos temáticos, como o que a Farla citou da Nestlé. E o que a gente tem encontrado é uma melhora de cerca de 18% na produtividade, conversando bem com os dados da academia, uma redução na quantidade de grão-moca de cerca de 10%. O grão-moca, por si só, ele já é um grão mal fecundado, que, em vez de formar formar 2 sementes, ele forma uma. E também uma melhoria na qualidade da bebida. Isso aqui a gente vai estressar mais daqui a pouco, porque a gente está aprofundando esses estudos. A gente também agora está com um projeto de inteligência artificial no café. Como eu falei, a gente acompanha vocês desde a florada até a colheita. Então, a gente começou a fazer esse acompanhamento de forma bem manual e a gente vamos desenvolver ferramentas para melhorar isso. Então, a gente está introduzindo uma ferramenta de inteligência artificial em que a gente tira diversas fotos dos ramos de café em um talhão, por exemplo. A inteligência artificial identifica o número de rosetas, o número de grão de rosetas e o estágio de maturação desses cafés. Com isso, ela faz uma previsão de produtividade daquela área e uma previsão de melhor momento de colheita. Então, a gente está aplicando também ciência em todas as etapas do processo. E com mais de 1.500 hectares trabalhados no café, como eu falei, a gente tem 18% de aumento de produtividade. E aí eu coloquei uma taxa de sucesso aqui, porque esse dado é muito interessante. Em mais de 80% dos casos que a gente trabalhou, isso representou um aumento superior a 3 sacas por hectare para o produtor. Na média, se a gente pegar todos os dados, esse aumento ficou na casa de 7 sacas. E esse aqui é um projeto temático que a gente realizou junto com a Syngenta, teve a participação da Embrapa também, e aqui a gente polinizou 11 fazendas nas 3 principais regiões produtivas do Brasil, aqui no Cerrado Mineiro, na Alta Mogiana e no sul de Minas. E dentro desse estudo, que já foi publicado, já foi submetido para uma revista, né, já está aguardando a publicação, a gente encontrou um ganho médio ali na casa de 6
3,1 sacas por hectare. Então, as áreas que a gente tratou com polinização tiveram uma produtividade média de 43,6 sacas, e as áreas que foram selecionadas como controle tiveram uma produtividade de 37,5 sacas. E agora eu vou falar um pouco da qualidade, porque esses resultados aqui são dessa última colheita de um projeto que a gente está realizando. Porque a gente já havia observando indícios da melhoria da qualidade do café polinizado. Até um consultor aqui de patrocínio, que talvez muitos de vocês conheçam, o Ensei Neto, que já treinou muitos skill graders aí do Brasil. Ele fez uma análise para a gente de diversas provas que a gente colocou café polinizado contra café não polinizado. Sempre que a gente trabalha, a gente está falando do mesmo café, do mesmo talhão, mesma safra, só uma área recebeu polinização e a outra área não recebeu polinização. E o Ensei tinha notado diferenças sensoriais entre esses dois cafés. E a gente pegou mais amostras e levou para outros skill graders. E esses outros skill graders não notaram diferença, falaram, é o mesmo café. Então a gente falou, tem alguma coisa aqui, né? Porque um está notando uma diferença e os outros não estão notando essa diferença. O que pode estar acontecendo? E aí, conversando com o Ensei, ele falou, olha, eu estou fazendo essa prova aqui de bica corrida, não é catação, e provavelmente os skill graders estão catando o melhor café para fazer a prova. E aí, esse ano, a gente resolveu estudar isso mais a fundo. Então, nas colheitas, a gente colocou uma tábua de maturação de grãos, para saber como é que isso está impactando, né? E o resultado que a gente teve foi que, além do ganho de produtividade, a gente teve uma maturação mais homogênea. Então, a gente teve menos grãos secos, ao mesmo tempo que menos grãos verde-cana nas áreas polinizadas. E aí que estava vindo a diferença sensorial, porque o verde-cana ele traz mais a astringência para a bebida. Mas se você separar, pegar o cereja com cereja, possivelmente você não vai notar diferença nenhuma nesse café. Mas a gente sabe que o café especial, eu falo que tem duas vertentes, né? Tem aquele microlote do café ultra especial, que é uma pequeníssima produção, e tem aquele café especial que a gente está melhorando a qualidade toda da lavoura. E é aqui que a gente entra. A gente está melhorando toda a base da lavoura, a qualidade desse café, com a maturação mais homogênea. Aqui alguns relatos da Luciana Flores, de Campanha, em Minas Gerais. Ela, no caso dela, a gente teve um aumento de produtividade na casa de 27%. Foi bem expressivo lá. A gente já está há mais de 2 anos trabalhando com ela. A Ucha, que talvez muitos aqui conheçam, né, a atual presidente da BSCA, já está há 4 anos trabalhando com a gente. Ela destaca a pegada de sustentabilidade desse projeto. E aqui eu vou destacar isso aqui. Ela já estampa nos cafés dela um selo de produto polinizado. Na Europa, a polinização teve um boom muito grande quando, na produção de tomates, eles começaram a estampar que os tomates eram polinizados. E isso se alastrou por lá. Aqui a gente vai fazer o mesmo ainda com o café. Opa. E como é que funciona isso? Qual que é o período que essas abelhas ficam dentro da lavoura de vocês? Então, a gente vende isso como um serviço, de maneira para o produtor, ser algo mais transparente possível. Então, toda a equipe da Agrobi, antes, vai fazer um alinhamento com a equipe técnica da fazenda para causar o mínimo impacto possível dentro do seu manejo. A gente vai monitorar a florada principal. Essas abelhas vão entrar, polinizar essa florada cerca de 12 a 15 dias e vão sair, e você vai continuar o seu manejo. Como eu falei, se a gente for polinizar uma área de 100 hectares, a gente está falando de entrar 400 colmeias. Então, toda essa logística, toda essa operação é coordenada pela Agrobi, e o produtor não tem que se preocupar com isso. Muito produtor pergunta, mas como é que eu vou fazer com esse tanto de abelha? Eu falei, olha, essa aí é a nossa dor de cabeça. A gente justamente está aqui para não deixar isso para você. E aí, como a gente falou, todos esses resultados, em geral, dentro de um mesmo talhão, a gente gosta de separar uma área tratamento e uma área testemunha.
Mas como que eu sei que as abelhas não vão lá na área testemunha? Essa é uma boa pergunta. A gente já fez estudos de diversas maneiras, né? Quando a gente começou, a Agrobi surgiu dentro do edital de pesquisa da FAPESP e da FINEP. Então, a gente saiu da academia pesquisando isso no campo. E nas nossas primeiras pesquisas, a gente separava algumas plantas e cobriam com sombrite durante a florada, para impedir o acesso das abelhas, e depois tirava e mensurava as diferenças. As diferenças apareciam, mas aí surgiram outros questionamentos. Olha, você está colocando sombrite na planta durante a florada, primeiro você está impedindo o acesso dos polinizadores que naturalmente já iriam lá. Segundo, você pode alterar o microclima daquela planta, você pode piorar a incidência solar nela, então tem outros fatores que ocorrem aí. E aí, pesquisando junto com o Departamento de Apicultura da USP Ribeirão Preto, a gente começou a desenvolver técnicas de manejo das abelhas para garantir que elas ficassem mais confinadas, espacialmente falando. E hoje o que a gente faz é que a gente simplesmente separa espacialmente. Então, essa área aqui, em geral, é 200 a 300 metros de distância, porque a essa distância já ocorre uma queda da visitação brusca, e isso a gente consegue mensurar. As abelhas visitam mais no período da manhã, e as abelhas obedecem o que eu chamo a lei universal dos animais, que é a lei do mínimo esforço. Se ela tem comida e água por perto, ela não voa longe. E durante a florada, ela tem uma abundância de flores ali, então ela fica confinada. Então, essas áreas são selecionadas por simples distanciamento. A gente garante um distanciamento mínimo, verifica na florada que a taxa de visitação aqui já é muito inferior e depois a gente compara esses resultados. Como eu adiantei, a gente também tem esse selo de produto polinizado Agrobi. A gente está trabalhando ele de forma a gerar mais valor também para o café que passou por todo esse processo, que é um café de melhor qualidade, é um café que produziu mais com sustentabilidade, e isso tem valor para o consumidor final que está tomando decisões cada dia mais conscientes do seu consumo. A Agrobi ela já saiu em praticamente todos os grandes veículos de mídia nacional. Então, a gente já foi notícia no Estadão, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Valor Econômico, Exame, e até alguns portais internacionais. Aqui foi uma notícia sobre a Agrobi que saiu no Handelsblatt, um diário alemão, falando justamente sobre, olha, o Brasil está começando a olhar a polinização de café. Então, a gente também tem trabalhado essa imagem positiva da agricultura nacional fora do país. E é isso, é o que eu tenho para apresentar hoje. A Agrobi, hoje já foi investida pela Coopert também, a gente desenvolve projetos FAPESP, FINEP, já participamos de programas de aceleração do campo digital, e a gente espera, com essa nova parceria do Banco do Brasil, levar mais abelhinhas aí para polinizar o cafezal de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, da Agrobi. Obrigado, Farla, em nome da Expo Café. Satisfação estar aqui em Patrocínio, hoje, nesse auditório, para firmar mais essa parceria, né? Não só com a Agrobi, mas com todos os cooperados da Expo Café. Meu nome é Bruno Machado Gonçalves, eu sou gerente de agronegócio do Banco do Brasil para o estado de Minas Gerais. E a gente vai aproveitar essa oportunidade para falar um pouco das linhas de custeio que estão disponíveis para os cooperados, tá? E estão disponíveis por quê? O banco tem todo um foco na sustentabilidade e, através desse convênio com a Agrobi, você que vai contratar a polinização assistida em algum dos seus empreendimentos rurais, podem contar conosco, tá? Então, a gente vai passar uma pequena gama aqui de opções para você que é da agricultura familiar, para você que é médio produtor, para você que é um grande produtor. Procurem nossas agências, tá? Através desse convênio, você tem acesso, inclusive, a recursos exclusivos. Passando aqui um pouco, a gente vai falar aqui do projeto Poliniza Banco do Brasil, em parceria com a Agrobi e com a Expo Café. Passando um pouco, Banco do Brasil. É uma parceria com o objetivo de incentivar os produtores rurais qualificados em práticas sustentáveis.
Então, a polinização assistida está dentro desse viés, que é um foco do Banco do Brasil. Sei que também é um foco da Expocacer. E, junto com a Agrobi, eu acho que a gente vai conseguir atingir esse objetivo, que também é de vários dos cooperados. Então, a parceria irá conceder benefícios especiais no crédito de custeio agrícola para a lavoura de café, para o cooperado, para o associado à Expocacer, para produtores que utilizarem os serviços de polinização da Agrobi em suas lavouras. Esses serviços visam promover práticas agrícolas sustentáveis e aumentar a produtividade das lavouras de café. Então, é uma iniciativa que está alinhada às diretrizes de sustentabilidade da Expocacer, ao promover práticas que beneficiam o meio ambiente e aumentam a eficiência produtiva dos cafeicultores. Passando um pouco aqui. Esse convênio do Banco do Brasil, Agrobi e, naturalmente, para o cooperado da Expocacer. Quais são as linhas abrangidas? Então, vamos lá. O Pronaf Custeio, para a agricultura familiar. O Pronamp Custeio, para o médio produtor. O Funcafé Custeio, para o médio, grande e mega produtor. E o Custeio Demais, que é o custeio a 12%, também com foco para o grande e mega produtor. As vantagens são a priorização de análise e recursos exclusivos para essa destinação. Então, aqueles cooperados da Expocacer que fecharem um convênio com a Agrobi, fizerem polinização assistida em sua lavoura, terão acesso a esses recursos exclusivos. Vamos descrever aqui um pouquinho de cada linha. E aí, para me ajudar aqui, eu vou chamar o meu parceiro Marcelo Porto, é o nosso assistente técnico rural, que atua aqui na região do Cerrado Mineiro, que atua aqui em Patrocínio. A gente vai falar um pouco das linhas, né, Marcelo? Se apresente, por favor, fala desse foco do banco. Marcelo, né, eu sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil, né? A gente está trabalhando na região aqui do Alto Paranaíba há muito tempo, né? Então, é só para dar um reforço aí, né, dessa parceria do banco, né, com a Agrobi, das principais linhas de crédito, né? Que, quando se fala em custeio, é o custeio de toda a parte do café, né? Vai desde os tratos culturais, serviços de colheita, né? Nós trabalhamos nas nossas linhas de crédito planilhas de referência para trabalhar os custeios. Mas, no caso da parceria da Agrobi, né, que tem um custo, né? Acaba que o Guilherme deve falar alguma coisa depois aí de custo, né? O produtor ele pode apresentar um orçamento próprio, né, diferente do nosso orçamento padrão, inclusive essa despesa aí da polinização assistida. É um trabalho a mais que a gente faz aí junto, né, uma parceria junto com o produtor rural, justamente para beneficiar, melhorar a qualidade do café e a produtividade, que é coisa importante aí para o produtor rural. Obrigado, Marcelo. Passando um pouco. Então, você, que é da agricultura familiar, pronafiano, hoje nós temos aqui o custeio, Pronaf Custeio, né, que vai financiar as despesas normais da exploração da atividade agrícola, incluído também aí a polinização assistida, com a taxa de 6% ao ano, um prazo de até 14 meses para lavouras permanentes, entre elas o café, e um teto de 250 mil por mutuário por ano agrícola. Então, se você é pronafiano, busca essa linha junto ao Banco do Brasil, procure qualquer uma das nossas agências na sua cidade, agência que você é cliente, que os nossos funcionários estarão prontos para prestar toda a consultoria e disponibilizar essa linha de crédito para você. Passou, vamos falar para o médio produtor. E aqui é um recurso muito nobre, a gente sempre recebe muita demanda. O Pronamp. O Pronamp também tem recursos disponíveis e exclusivos para aquele associado, aquele cooperado da Expocacer que vai fazer a polinização assistida, financiando esse custeio no Banco do Brasil. Então, a taxa de 8% para o médio produtor, né? Também um prazo de até 14 meses para a lavoura de café, e aí a gente já tem um teto de 1,5 milhão por mutuário por ano agrícola. Passamos do médio, agora vamos atingir o grande e o mega produtor. Também tem recurso? Também tem recurso exclusivo. E aí a gente vai falar de recursos com recursos controlados a partir de 12% ao ano. E quando a gente fala de recursos próprios do Banco do Brasil, é de 13% ao ano, também com a taxa, a partir de 13% ao ano, também com um prazo de até 14 meses. Importante, para o grande e para o mega produtor, a gente tem um teto do Manual do Crédito Rural,
que você pode pegar um custeio com recurso controlado, seja ele o custeio demais, seja um café custeio, até 3 milhões por teto. Caso você ultrapasse esse teto, você vai ter que buscar recursos livres no mercado. E hoje a gente tem essa linha aí a partir de 13%, que a gente tem noção que é a melhor taxa em recurso livre do mercado. Então, mais uma vez, produtores, fornecedores aí da Expocacer, não deixe de procurar o banco. Seja você da agricultura familiar, seja você médio produtor ou grande produtor. Não só o nosso time de assistentes técnicos rurais próprios, a exemplo do Marcelo, nós temos ele em todas as regiões do estado, toda a região do Cerrado Mineiro e outras regiões aí que vocês têm empreendimentos, também com a nossa rede de parceiros privados. Então, são aquelas assistentes técnicos que estão na sua cidade, que prestam serviços para o Banco do Brasil, conveniados, também vocês podem procurar eles, falem desse convênio da Agrobi aí, que vocês terão acesso a esse recurso. Os benefícios para cliente do Banco do Brasil. Então, quando a gente se fala aí do pequeno produtor da agricultura familiar, ele está isento de tarifa, independente se tem um convênio ou não tem, isento. A partir do médio ou grande produtor, dependendo da linha que for acessar, tem uma tarifa. E aí, para esses novos clientes que não estão operando com o banco há mais de 2 anos, ou vai se tornar agora cliente do Banco do Brasil, por conta desse custeio da polinização assistida, você tem a isenção de contratação, tá? Para os demais que já são clientes, já operam com o banco, envolver um custeio que tem essa polinização assistida, tem 50% de desconto sobre a tarifa. Agora a gente vai passar novamente para os benefícios e algumas simulações da Agrobi. Vou chamar aqui o nosso parceiro Guilherme para ele descrever um pouco. Bom, vamos para a parte mais sensível em geral do produtor, que é o bolso, né? O que esses benefícios, todas essas facilidades vão significar para o produtor na ponta, né? A Agrobi, ela está oferecendo também 20% de desconto na contratação da polinização para clientes Banco do Brasil e 5% de desconto para clientes que vão começar a operar com o Banco do Brasil. E o que isso significa, né? O valor da polinização assistida do café hoje está em R$ 1.100 por hectare. Então, a gente vai simular aqui os benefícios do Banco do Brasil e os da Agrobi para a gente ter uma ideia de como que isso vai ficar no final do dia no bolso do produtor. Então, a gente está considerando aqui uma área de custeio de 100 hectares, um valor de custeio por hectare de R$20 mil. Hoje, se a gente pegar nos dados da matriz de dados de crédito rural do Banco Central, a área de custeio de café e dividir pelo valor de custeio, em média, está em R$22 a R$23 mil por hectare. Então, a gente usou aqui um valor médio de R$20 mil. Então, essa tarifa do banco implicaria num custo para o produtor de R$10 mil, em que ele vai ter, então, se for cliente Banco do Brasil, 50% de desconto, ou seja, R$5 mil. Ou se ele for novo cliente, 100%, R$10 mil. E como que isso vira polinização? Se ele for cliente Banco do Brasil, ele vai ter o desconto da Agrobi de R$220. Se ele for novo cliente, ele vai ter um desconto de R$55. Então, ele vai ter um valor por hectare de polinização de 880 ou de 1.045. Transformando isso no valor de benefício, vai virar 5,7 hectares de polinização para os atuais clientes e 9,6 de polinização para novos clientes. Então, de maneira assim, bem sintética, só com o valor do benefício da tarifa do banco, quando você for fazer a operação de custeio, você pode polinizar entre 5% e 10% da sua área de custeio, só transformando tarifa em benefício de polinização. E isso já vai ter um impacto direto na sua lavoura, na sua sustentabilidade e também na qualidade do seu café. E é isso, gente. Quem tiver interesse, a gente já está com uma landing page aqui do banco, com o QR Code, que também está no mailzinho que vocês receberam. Vocês podem entrar lá, preencher um formulário. A gente já vai processar essas operações junto com o banco para que vocês tenham
tanto o benefício da polinização quanto o do crédito rural da maneira mais facilitada possível. Acho que tem uma dúvida ali. Boa tarde, gente. O meu nome é Murilo. Atualmente eu sou assistente técnico da Bom Negócio. Sou apicultor. Participei da outra palestra que vocês fizeram aqui já tem um tempo. Era a Joyce que estava. Eu acho que a Leite também. Tinha o Matheus. Ela foi ali na EPAMIG. Ela foi na EPAMIG. E como apicultor, eu sou apicultor nos finais de semana, né? Por conta que eu tenho meu serviço entre o meio da semana. Eu tenho essa curiosidade, essa polinização, como que funciona o contrato de vocês com o apicultor, como que é feito também, vocês ajudam no transporte, que na época eu não fiz por conta que eu tive dificuldade nisso, sabe? Uhum. E como que é feita a polinização por hectare? É 4 caixas por hectare, então a gente vai colocar 4 caixas em 1 hectare de café. Vamos lá. Primeiro existe o plano de polinização que vai definir esse número de caixas e o posicionamento delas. Você, como apicultor, você vai receber pelo serviço de polinização por disponibilizar suas colmeias durante o período. A gente pode facilitar o seu transporte também. A foto que eu mostrei ali de um caminhão com 700 colmeias, a gente juntou vários apicultores e fez essa facilitação logística. Então, isso é possível, mas é feito caso a caso. E quando há produção de mel, isso é bom frisar que nem sempre há produção de mel. A maior parte das vezes há, mas a gente já teve casos que não teve, porque o mel está muito ligado à disponibilidade de néctar, não necessariamente de pólen. Mas quando há essa produção de mel, a gente facilita. O mel é seu, o seu apicultor, a gente facilita você vender esse mel. Mas também é uma decisão sua. Se você quiser vender por conta própria, é sua. Então você recebe pela polinização. Você também vai entrar dentro do programa de apicultores da Agrobi, em que a gente vai disponibilizar treinamentos específicos para vocês. A nossa ideia é que vocês cresçam e torne a apicultura a atividade principal de vocês. A gente sabe que muitos apicultores ainda têm a apicultura como uma segunda atividade. Então, a gente já desenvolveu, inclusive, protocolos para multiplicação de colmeias. Então, assim, a gente está aqui numa região que tem cerca de 200 mil hectares de café aqui em torno de Patrocínio. Se a gente for polinizar isso aqui tudo, a gente vai estar falando em precisar de cerca de 800 mil colmeias. Então, a gente vai precisar de bastante gente dedicada a isso e a gente vai investir em vocês também. A ligação apicultor e cafeicultor é feita toda via Agrobi? Toda via Agrobi. Então, a gente faz toda a gestão do contrato com o produtor e toda a gestão dos apicultores. Então, você vai receber ali, você vai entregar tal colmeia em tal ponto da lavoura, em tal data. Essa as informações que são trocadas. Tem mais dúvida aí? Vamos só terminar o cronograma. Tem várias perguntas no chat ali da live. O Alex agora, né? Isso. Gente, nada melhor que escutar de um produtor cooperado aqui da região para entender como que funciona na prática e se realmente resolveu. Se realmente aumentou a produtividade, se realmente aumentou a qualidade. Então, já até adiantando aqui, né? Eu um pouco fofoqueira. Esse produtor que vai vir aqui falar para nós, ele participou de um lançamento, de uma edição da Cafeteria do Cerrado, que se chamou Edição Raízes. E fez parte dessa edição só produtores que tiveram qualidades altas dos seus cafés, né? Qualidade alta, e que também tinham um vínculo, né? Muitas práticas sustentáveis ali na sua fazenda. Então, foi feito ali um checklist, uma auditoria interna para entender se aquele café ali estava no padrão da edição Raízes. E foi um produtor que teve o seu café lançado na cafeteria, inclusive o lançamento, assim, o estoque ali foi vendido muito rápido, todo mundo todo mundo curioso, né, para entender se de fato o café tinha sabor de mel ou não. Então foi uma novidade e é um produtor que está na vanguarda aqui, liderando vários projetos de sustentabilidade junto à cooperativa.
Eu não sei se todos sabem, mas nós temos uma área bem robusta. Hoje nós somos 8 técnicos, estamos agora aumentando a área, dobrando, né? Nós seremos 13 técnicos, contando então com 8 agrônomos, para assessorar o cooperado nos projetos de sustentabilidade. Então, a Expocacer não tem uma área de insumos, mas nós temos essa responsabilidade de buscar soluções. E esse cooperado, que eu vou convidar aqui à frente, é um dos cooperados que lidera essa área de sustentabilidade, sempre buscando novos projetos, soluções, né? Realmente cutucando lá a área para que a gente avance cada vez mais. Então, eu vou convidar aqui à frente o Alex Fabiani, cooperado da Expocacer, certificado em Forte Alliance, Café Praxis, 4C, Regenerativo, Carbon on Track, e por aí vai. Obrigada, Alex. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Pessoal da Agrobi e a Expocacer, por sempre estar na vanguarda também. O pessoal do Banco Brasil está financiando essa iniciativa. E vocês aí, que estão aí para estar ouvindo e depois levar essa questão. A Farla me convidou para o projeto, foi em 2020, né, Farla? E eu particularmente não acreditava. Por já ter sido apicultor também, né? Eu trabalhava com abelha, e pela característica da planta, que foi falado aqui, né? A questão da autogamia. Então, eu falei assim, olha, isso não vai funcionar, e tinha outros questionamentos também, né? Que eu sempre discuto no bom sentido com a Farla, né? Mas como é uma coisa que eu queria entender, eu falei assim, eu aceito o desafio, né? E na época quem nos atendia lá era a Lidiane, né? Acho que a Lidiane está até aqui. E, para surpresa nossa, nós começamos a ver muitos pontos interessantes que foram apresentados aqui. E um deles realmente foi o incremento de produtividade. Se não me engano, Diego, foi em 18%, né? 18% nós tivemos de incremento em relação à testemunha. E era justamente a grande dúvida que nós tínhamos, era como é que vocês vão controlar uma testemunha? Né? Porque a abelha não tem fronteira, né? E por incrível que pareça, né, a gente observava que realmente existe mesmo, elas vão até certo ponto, é a preferência mesmo onde tem mais disponibilidade. E no decorrer do trabalho que foi feito, para nossa surpresa, né, além da produtividade, nós vimos o incremento de qualidade de bebida, tanto em comparação com a testemunha. E a testemunha foi feita no mesmo talhão, não foram feitos em talhões diferentes. E realmente o pessoal deu, né, todas as bebidas deu mel, né? Então foi nítido a diferença. Assim. Até pessoas que não têm o hábito de provar café conseguia perceber essa particularidade. Tanto é que foi um café campeão de venda, né? Ele sumiu da prateleira bem rápido, né? E a questão do moca também foi evidente, a diminuição de moca, tá? E, se não me engano, né, você me corrija, nós tivemos incremento de pineira também, né? Que na verdade uma coisa vai puxando a outra. Então nós ficamos muito, muito satisfeitos. Toda a assistência que foi... Eles deram toda a assistência, realmente foi da forma que o Guilherme falou aqui, né? Tudo que foi combinado, né, foi cumprido, né? Respeitando na verdade, o calendário da lavoura, né? Não é o calendário da fazenda, né? E nós estamos muito satisfeitos com o projeto e vamos estar repetindo de novo mais esse ano. Na verdade, a gente não abandonou, né, o projeto. A gente está desde 2020. Na verdade, o que nós estamos fazendo... e outra coisa. Depois nós mudamos de talhão, né, no outro ano. E tivemos um incremento da mesma forma também. Então, assim, hoje, a polinização assistida, ela faz parte do nosso planejamento aí como um todo. O que a gente está fazendo é, ano a ano, subindo o número de hectares que estão sendo trabalhados. Então, basicamente, é esse o depoimento que nós temos. Nós estamos tendendo, vai passar para 50% da área. Esse é o nosso objetivo para fazer. Né? Minhas áreas também têm algumas particularidades, como são muitos talhões, né? Então tem algumas particularidades que a gente tem que respeitar, sabe? Mas o nosso objetivo é isso aí. Na minha situação não tem como, não. Eu acho que não tem como.
Eu não consigo enxergar mais pela uma particularidade da propriedade. Se eu tivesse, a minha área fosse toda reunida num talhão só, com certeza. Tá? É lógico que tinha que ser muito bem estruturado, né? Isso aí. Agora, com a parceria com o Banco do Brasil, fica mais fácil. Igual a Farla falou, nós participamos de todos os projetos da Expocacer, né? Nós fizemos um mapeamento dos talhões que têm maior potencial de bebida. Então, esse que é o nosso norteador. Então, aqueles talhões que já têm no mapeamento, eles expressam a melhor qualidade de bebida, esses são prioritários para a instalação das abelhas. Tá? E o mapeamento ele é muito interessante, sabe? Que a gente começa realmente a entender e dá uma diferença muito grande de talhão por talhão. Foi um prazer. Pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas, começar com o Fernando, pode ficar à vontade. Guilherme, é o seguinte, você já começou me respondendo algumas coisas sobre isso. Eu tenho uma parceria com o apicultor. Aí você foi explicando tudo, tinha essa dúvida, por que não usar e tudo, a questão de volume, de coisa. Mas existe alguma coisa da sua parte, por exemplo, para poder orientar esse apicultor e eu poder, cada vez mais, poder usar dentro da minha própria propriedade, de fazer algo ali dentro, de eu poder estar usando essas colmeias minhas e tudo por ali? Olha, como eu te falei, em geral, a polinização em si ela é um serviço que precisa ser bem profissionalizado. É possível usar suas colmeias? É. O que você... eu quero usar minhas colmeias, o que eu vou precisar fazer? Ela vai ter que ter uma pré-preparação para do período de florada estar bem forte e depois você vai ter que selecionar uma área distante da área que ela fica atualmente. E aí também fazer todo o mapeamento de espalhação, fazer todo... que é o trabalho que a gente faz. Né? Mas assim, é possível, você vai ter que desenvolver outro braço dentro da sua fazenda. O que acontece em culturas que são muito dependentes da polinização, como o melão no Nordeste, é que as grandes frutíferas acabam desenvolvendo um braço delas de polinização, o que justifica porque o melão ele vai ter várias floradas durante o ano, né? O café é só esse período e você vai ter que cuidar de um departamento de apicultura o ano inteiro. Não sei se eu respondi. Vou fazer uma coisa muito grande para usar um período Exatamente, é uma atividade... porque hoje, assim, possivelmente aquele apicultor que está lá está interessado em produzir mel. Exato, o manejo é totalmente diferente, muda bastante coisa. É que eu falei, pode ser que ali nas áreas de borda já estejam gerando um resultado benéfico para você. A gente incentiva esse tipo de parceria. Mas para o serviço de polinização, ela é uma coisa diferenciada. Aí, da hora que abre a florada do café, até a abelhinha que já está ali fazendo o percurso dela normalmente, se voltar para ali, a florada já passou. Porque a florada é muito curta, né? Ela abre, uma flor fica aberta 3 dias. A Paula Curiaço perguntou: boa tarde, pessoal. Qual a medida da área do talhão? Pensando que a área dos talhões podem variar, pensando nos 200 e 300 metros que vocês comentaram que ela faria o percurso. Olha... como eu falei, a gente faz projetos desde grandes a pequenos. Nesse modelo aqui, para a gente conseguir estabelecer o controle, para a gente conseguir fazer essa mensuração, a gente, em geral, trabalha com talhões aí de, no mínimo, 5 hectares. Agora, sim, a gente poliniza áreas menores do que isso, só que aí o controle já não fica tão bem definido. Além da maturação, vocês têm visto uma tendência em densidade e pineira? Olha, esse aqui eu vou deixar até para o nosso pesquisador Diego, que ele estava falando disso hoje comigo. A gente viu essa questão da maturação, principalmente quando a gente pensa relacionado à verdicana, que o verdicana, ele representa, quando a gente considera a cereja e verdicana, aquela mesma florada, né? Então, realmente, a abelha diminuindo a janela de fecundação, isso na época de colheita você tem esse reflexo nessa questão da maturação. Com relação à peneira especificamente, a gente sabe, por exemplo, esse ano, né, o que aconteceu com as peneiras do café e de modo geral. A gente teve um problema relacionado à questão hídrica
lá mais no começo do ano, que é o período de granação dos frutos. E aí a gente teve, então, uma resposta dos cafeiros um pouco ruim para esse parâmetro agora, na época da colheita. Então, a gente sabe que essas questões, elas dependem muito da questão hídrica, né? Quando a gente pensa em peneira. Questão hídrica, teve uma boa distribuição de chuva, questão nutricional. Então, tem outros fatores aí que podem influenciar em conjunto com a abelha. A gente tem enxergado algo relacionado à peneira, mas a produtividade, essa questão da maturação, isso é algo que a gente vê com mais clareza. A questão da peneira, como a gente sabe que tem essas questões nutricionais do café, a gente acredita que isso também pode estar influenciando. A Agrobi orienta com relação aos produtos químicos que não podem ser usados na presença de abelhas? O nosso primeiro passo é a criação do plano de polinização. Então, durante esse passo, já é mapeado com a fazenda as possíveis aplicações que vão ocorrer durante o período de estadia das abelhas. E assim, no café e no café arábica, a gente não tem tido tanta dificuldade com isso. O máximo que, em geral, os produtores aplicam é algum foliar que não tem tanto impacto nas abelhas. Mas, para deixar o produtor mais tranquilo, a gente também trabalha com polinização de soja, em que a aplicação é muito mais intensa, em que a aplicação, por vezes, é aérea, e a gente consegue manejar isso bem na soja. Então, no café, a gente também está bem preparado para isso. Mas essa parceria com o Banco do Brasil não é só para agora essa florada. Então, assim, se você contratou o seu crédito de custeio dentro dessa parceria, você vai ganhar um voucher de serviço de polinização que você vai ter até 2 safras, até 2 floradas para usar. Então, não consegui usar nessa florada por qualquer motivo, florada que vem você também vai poder usar e você não vai perder seu benefício. Então, assim, a gente consegue, ainda está em tempo, mas vai ter que ser uma análise caso a caso.